Olá, meus amados empreendedores e empreendedoras. Chega aqui, deixa eu falar uma coisa bem séria com vocês. Vocês sabiam que em minhas auditorias trabalhistas, nos meus clientes, a maior dificuldade e a maior quantidade de erros que eu encontro é na folha de pagamento e no salário? Acredite se quiser, mas tem empresas que têm até o salário do colaborador errado. Então, para você não passar por isso e depois ficar desesperado de como vai fazer para consertar isso, como vai fazer para melhorar, como que vai fazer para pagar, o que vai pagar, tem que pagar de uma vez, para você não entrar nesse desespero, eu hoje vou falar com você sobre salário e folha de pagamento. E vou te contar os babados tudo, vou te colocar em dia, vou te ensinar como que faz, como não faz, o que tem, o que não tem. Então fica ligado aqui nesse canal que eu quero contar tudo pra você. Ainda não me conhece, eu sou Michele Coelho, eu sou advogada trabalhista especializada em consultoria e compliance. E você que tá aqui vendo esse conteúdo não se inscreveu ainda? Então se inscreve aqui, ativa o seu sininho da notificação, porque como você pode ver, eu tenho muito conteúdo para sua área trabalhista. Então eu te espero aqui, em toda terça e quinta, às 8 horas da manhã. O que eu quero conversar com vocês hoje? Hoje nós vamos falar sobre salário e folha de pagamento. Primeiro de tudo, eu quero falar com vocês sobre o salário. Como que eu faço para saber o valor do salário do meu colaborador? O valor do salário do seu colaborador, ele tem que ser que está lá no negócio que chama Convenção Coletiva de Trabalho, a famosa CCT. Você tem que pegar a do ano atual, esse ano no caso 2020, tem que ir lá na sua CCT em algo que está escrito como piso salarial. Lá no piso salarial, você vai encontrar o valor mínimo. Só que presta atenção. Tem casos, eu vou dar um exemplo, um comércio. Tem casos que tá lá assim, embalador, vendedor, auxiliar de limpeza, motoboy. Então, você tem que ver qual é o tipo de registro daquele seu colaborador e o piso que está descrito lá. Então não é só bater o olho, veja se está na descrição certa, se está certinho a forma e o valor. Esse valor do piso, ele não pode ser menor que o mínimo. Então assim, salário do piso da categoria, respeitando o mínimo vigente do ano. Por exemplo, esse ano, se eu não me engano, está em 1.045. Então não pode ser inferior. O salário mínimo é uma garantia do colaborador. Daquele colaborador contrato individual de trabalho, daquele colaborador 8 horas diárias, 44 semanais, o resto é discutível. Passando para frente. Restaurantes e outros lugares que contam com a gorjeta. Nesses lugares, o valor que você paga é denominado remuneração. Por quê? Porque ele conta com um valor que é pago pelo empreendedor e um valor que é pago por terceiros, que é a gorjeta. Por exemplo, eu vou no seu restaurante, eu vou consumir e eu vou dar a gorjeta. Não é você que dá a gorjeta. Você dá o salário e eu dou a gorjeta, tá certo? Nesses casos nós chamamos de remuneração. Depois que você tem o salário ou a remuneração do seu colaborador, você tem algo na Convenção Coletiva de Trabalho que é chamada de dissídio anual. O dissídio, ele vai estar dessa mesma forma que eu estou te contando. Vai estar escrito como dissídio anual ou dissídio da categoria na sua Convenção Coletiva de Trabalho. O que você vai pegar? Você vai ver o mês que é, digamos que ele é em maio. Maio de 2020, tá? Vamos esquecer um pouquinho esse cenário atual de pandemia. Vamos fingir que estamos num cenário normal. Digamos que ele é no mês de maio. No mês de maio, você vai ter um aumento do valor do salário do teu colaborador. Esse aumento pode ser de 5%, 10%, ele vai estar negociado em convenção coletiva de trabalho. Então, veja o mês e veja o valor. Por quê? Porque nós temos que conferir, gente. Maior perigo do dissídio.
O maior perigo do dissídio é quando você dispensa o seu colaborador 30 dias antes aqui. Então, digamos que você pegou seu colaborador, seu dissídio é maio, você dispensou ele em abril. Se você dispensou ele aqui, ó, 30 dias antes da data do dissídio anual, você vai ter que pagar uma indenização no valor do salário dele. Essa indenização dos 30 dias antes, às vezes também você conhece por trintídio, que é muito falado disso. Então, assim, você vai ter que pagar essa indenização se você fizer essa dispensa. Então, antes de você dispensar o seu colaborador, veja se tá na época do dissídio. Por quê? Porque depois é ruim de voltar atrás, né? Então, é sempre bom verificar antes da tomada de decisão, certo? Passado tudo isso, vamos para a folha de pagamento. O que é a folha de pagamento? A folha de pagamento, aquele também chamado olerite, nós temos a descrição de todas as verbas que serão pagas para os nossos colaboradores. E nessas verbas, nós temos que verificar. Primeiro, não é uma ordem exata, tá? Essa ordem que eu estabeleci para nós aqui, tá? Então, eu coloquei primeiro adicional. Os adicionais, eles podem ser de insalubridade, sendo de 10%, 20%, 40%. Ou de periculosidade, de 30%. Michele, como eu descubro qual que é o adicional, se eu tenho que pagar adicional, como que eu faço para saber isso? Então, eu vou contar para vocês. Tem algo chamado laudo trabalhista. Nesse laudo, você vai verificar se tem algo falando sobre o pagamento da empresa aos seus colaboradores e qual área, qual parte da empresa e como que funciona. Lembrando que os EPIs, equipamentos de proteção individual, muitas vezes eles sanam o pagamento da insalubridade. Então é muito bom se atentar, porque às vezes assim, é um ruído, tem alguma coisa pro protetor auricular, então às vezes não tem o pagamento, sanou. Se você ficou confuso quando você foi folhear o laudo, porque muitas vezes ele é até grande, liga lá na medicina do trabalho, no local onde você fez o teu laudo e verifica se o EPI sanou, o adicional, se não sanou, porque isso aqui é algo que realmente corre muito risco. Já vi muita condenação trabalhista com isso aqui, tá bom? A periculosidade, geralmente não, porque geralmente é quando tem inflamável, algo assim que realmente causa uma situação de perigo para o colaborador. Então eu vou dar um exemplo para vocês entenderem. Por exemplo, o posto de gasolina tem um adicional de 30%, tá certo? Olha lá que letra bonita que eu fiz. Verificando o valor do adicional, se tem adicional de periculosidade e insalubridade do teu colaborador, nós vamos pegar na folha de pagamento e verificar se o valor colocado é o correto. Se está de acordo com o piso, se está de acordo com o mínimo, que é o salário mínimo. Ver direitinho se está correto a forma que foi colocado. Porque veja bem, todo mundo é humano e todo mundo pode errar. Remuneração variável. Aqui na remuneração variável, nós temos as comissões. Nas comissões, nós temos que, às vezes, tem aquele colaborador que ele nem tem salário, ele é o chamado comissionista puro, ele só recebe comissão. Nesse caso, eu também indico que verifique a sua convenção coletiva de trabalho, pois pode ter algo lá falando sobre a comissão, se pode dentro do teu negócio ter um comissionista puro, se não pode, não saiam colocando. Gente, depois da reforma trabalhista, o negociado ficou sobre a lei. Então vamos sempre conferir a nossa convenção coletiva de trabalho. Então verificar se os valores da comissão tá certo e se tiver um mínimo, ver se o salário, o mínimo do comissionista puro, porque às vezes tem isso, tá correto, tá certo? Então, ver se as horas extras laboradas no mês, se fechou a folha de ponto, se tá certa. Verificar, se não paga hora extra, verificar a compensação, se é banco de horas, se é uma compensação normal, que é aquela que você compensa dentro do próprio mês,
Então é bom verificar tudo isso. Por quê? É igual eu falei no banco de horas. Não deixe acumular essas horas. Procurem sempre estar compensando. Porque lembrando que numa rescisão de um contrato de trabalho, vocês terão que pagar essas horas se elas não forem compensadas. Então não é legal para nós empreendedores deixarmos essas horas estarem lá sempre acumulando, certo? Lembrando que o valor da hora noturna, ela é mais cara. Então nós temos que nos atentar sempre que ocorrer na folha de ponto um trabalho noturno. Passado as horas extras e a compensação de jornada, nós temos que verificar se tem algum prêmio e alguma gratificação a ser pago ao nosso colaborador e se ela está na folha de pagamento. Nós temos que verificar se tem algum reembolso de despesa ou se tem alguma solicitação de reembolso de despesa. Temos que verificar os benefícios, seja um plano de saúde, seja um plano dentário, quais são os benefícios que a sua empresa dá. É um vale-cesta? É uma cesta básica? E ver os benefícios que a convenção coletiva de trabalho da sua empresa faz com que nós, como empreendedores e empreendedoras, possamos dar ao nosso colaborador. Então, é sempre muito bom verificar esses pontos. E verificar se o seu colaborador é contribuinte do sindicato da categoria dele. Depois que nós falamos de todas as verbas que tem que ter na sua folha de pagamento, nós vamos falar sobre os descontos que nós podemos fazer dos nossos colaboradores. Nós, quando levantamos lá o controle de jornada, a folha de ponto, nós devemos verificar as faltas e os atrasos que nossos colaboradores possuem, porque eles podem ser descontados em folha de pagamento. Então nós temos que passar tudo isso para a pessoa que faz as nossas folhas de pagamento, certo? E tirado as faltas e atrasos, nós temos o desconto do Vale Transporte. Esse desconto, ele é muito polêmico no fato que é o seguinte: quando você tem um colaborador que ele opta lá pelo Vale Transporte, na hora que ele vai pegar a folha, sempre é o maior questionamento, porque ele vê que o valor descontado é muito maior do que ele ganha com o Vale Transporte. Agora eu vou te contar por quê. O Vale Transporte, ele possui um desconto de 6%. Só que é 6% sobre o valor do salário do colaborador. Então ele precisa pensar se o Vale Transporte realmente faz sentido para ele. Porque às vezes, descontando do salário dele, compensa muito mais ele fazer esse pagamento do que ele ter esse benefício e esse desconto. A não ser, sempre lembrando que a sua convenção coletiva de trabalho, a CCT, disponha algo sobre o Vale Transporte. Então, sempre dando aquela conferidinha na CCT. Vamos lá, outro desconto. INSS e Imposto de Renda sobre a Pessoa Física. E aí vocês me perguntam, Michele, até que dia posso pagar tudo isso? Até o 5º dia útil, tá certo? Espero que vocês consigam agora olhar tudo na sua folha de pagamento, revisar todos os salários, todos os valores dos seus colaboradores, ver se está tudo redondinho na tua empresa e que você faça muito sucesso e brilhe por onde você vá. Tá certo? Muito obrigada por ter chegado até aqui. Obrigada por acompanhar os meus conteúdos. Olha aqui, eu tô esperando você. É encontro marcado no próximo vídeo, tá certo? Por hoje é só tudo isso. Curta o vídeo, comente, me sugira temas, me mande a hashtag um probleminha sempre dá. Me conta tudo que vocês já passaram com salário e folha de pagamento. Eu tô curiosíssima pra saber. Muito obrigada, até o próximo vídeo. Um beijinho, tchau!